Fala pessoal que acompanha o PanteraCast, hoje a gente está aqui no estado de Santa Cruz para falar com o Adalberto Batista. Não queria falar não, viu gente, mas a gente pegou ele aqui na saída da coletiva, convencemos ele a bater um papinho com a gente aqui exclusivo, a gente vai começar com as perguntas. Bom, vamos lá então. Minha primeira pergunta, Adalberto, não é como presidente do Conselho de Administração, mas sim como sócio da Trex. A gente sabe que o Botafogo FC ele tem alguns processos importantes, como o do Coritiba e o do Juventus de Santa Catarina, e nesses processos tem penhoras de ações. A Trex ela tem a legitimidade de ser prioritária na compra das ações, o Código Civil prevê isso, e eu queria saber quais são as estratégias da Trex nesse sentido e se há algum temor da adjudicação das ações que o processo do Coritiba está gerando nesse momento. Então, nós já fomos notificados até disso, tá? E foi uma decisão difícil, porque efetivamente eu queria exercer o direito de preferência, mas eu estaria dando razão àqueles que acham que eu quero tomar o Botafogo de assalto, que eu quero comprar barato e não sei o quê. Então, foi uma decisão difícil e eu, tanto a SA como eu como acionista, resolvemos não exercer nenhum direito de preferência, até porque eu acho que se tiver um novo sócio, porque que as ações vão ser adjudicadas, a não ser que paguem, e eu venho alertando sobre isso há mais de um ano, tanto os membros do Conselho de Administração como o sócio, etc. Olha, precisa resolver isso. Já tinha um acordo encaminhado lá atrás, um bom acordo com Curitiba, não foram atrás de se fazer. E eu acho que se vier um terceiro sócio vai facilitar. Esse sócio com certeza vai ser um sócio investidor e normalmente eles prezam por uma boa gestão corporativa. Então eu não tenho dúvida de que a participação do Botafogo Futebol Clube vai diminuir, mas eu preferi não exercer nenhum tipo de direito de preferência justamente para preservar um pouco a minha ação e não dar razão àqueles que acham que eu quero comprar barato, esperar o Botafogo ter mais dívidas para comprar. Então, já teve essa fase no processo, nós fomos notificados para isso e abrimos mão do direito, tá? Formalmente. Sobre essa questão da proposta que foi feita por vocês, você já falou um pouquinho durante a coletiva, mas queria aprofundar um pouco mais em relação a como você pensa para o futuro. Hoje, inclusive, dia 29 de abril, se encerra o prazo para que o Botafogo Futebol Clube se posicionasse em relação a uma resposta que poderia ter sido feita desde dezembro de 2022 e não caminhou. Essa proposta de acordo, ao que a gente entende, não vai ter um passo adiante. Como é que você pensa daqui para frente? Você tem intenção de fazer uma nova proposta? Não? Você vai aguardar? Como é que o Adalberto vai se comportar nesses próximos passos em relação a esse acordo ou não com o Botafogo? Então, quando você faz uma proposta, o que pode haver é uma contraproposta. E estaríamos abertos a ouvir alguma contraproposta de um ou outro detalhe. É claro que ia depender do quanto ela era factível para ser aceita. Mas o que ficou muito demonstrado, e acho que se vocês acompanharam o processo, porque me falaram que vocês até narraram ele quase que na íntegra aí no programa de vocês, etc., você vai ver que não há vontade. Quando não tem vontade, não adianta você querer conciliar. Então, eu até falei isso na coletiva agora há pouco, eu não tenho dúvida de que uma hora a gente vai ter que se acertar. E vai se acertar, eu acho que só quando tiver uma nova gestão. Eu escuto de várias pessoas do bem, que saíram do conselho, porque falam, não aguento mais esse conselho deliberativo do Botafogo. Já deve ter falado para vocês também. E pessoas, sabe, que fizeram muito pela história do Botafogo, que me contam, que mandam mensagem, eu não vou mais nesse conselho, porque é inócuo. Então, eu acho que uma hora esses vão voltar para o Conselho Deliberativo, vão montar uma chapa e serem eleitos, e aí sim a gente vai ter uma possibilidade de acordo, como quase fizemos
uma época foi conduzido pelo Festucci, depois passou para o René Abad, que ele estava representando o conselho para se fazer, etc., e se suspendeu. Aí teve essa tentativa judicial, que seria, porque você foi até, e eu ainda falei isso na primeira audiência, quando fui convocado e lá estive, se vocês falarem com o juiz da causa, eu ainda falei, é um privilégio ter um juiz de direito da comarca de Ribeirão Preto, botafoguense, porque ele se declarou botafoguense até na primeira audiência que nós tivemos, falando, ele fazendo um papel de mediador. Acho que é melhor do que, porque se fala do René Abad, porque agora está puxando o saco da Adalberto, agora está puxando o saco, está sendo pressionado pelo BFCA, e teria tudo para acontecer essa conciliação. E a gente viu que não teve. Então, quando um não quer, dois não tem jeito. Então, eu acredito que só vai ter quando o pessoal for vendo o que efetivamente essa gestão está fazendo, está dilapidando o patrimônio, porque vai perder uma parte das ações agora, já vai perder o estádio, vai de novo a leilão, a escolinha de futebol, a gente sabe que embora ela esteja tendo uma receita muito grande, não está indo para se pagar coisas dela mesmo, está se criando gente que não é registrada, já alertei isso, então eu acho que uma hora esses botafoguenses vão acordar e vão tomar uma atitude. Agora, não sou eu que tenho que tomar. E aí sim vai acontecer. Desde essas reuniões com o juiz, de lá para cá, houve algum diálogo entre você e algum representante do Botafogo Futebol Clube? Teve diálogos nesse interim que efetivamente encerrou. Agora é só nas reuniões de conselho, assembleias gerais, quando ocorrem, porque a primeira pessoa para quem eu mostrei o projeto aqui foi para o Eduardo Esteves, o primeiro. Ele ainda elogiou o Romero, porque o projeto está bonito e era uma forma de liberar o primeiro andar, porque eles queriam usar o primeiro andar aqui do estádio para uma outra atividade do BFC. E aí, alguns dias ou meses, eu não sei se foi 60 dias, 90 dias, entram com uma ação para parar a obra, aí eu falo, não adianta, aí é chover no molhado. Então, a primeira pessoa a quem eu mostrei o projeto, quando o Romero me mandou, foi o Eduardo Esteves. E foi a última conversa, eu falei, não adianta ter conversa, porque ele veio, elogiou o projeto, achou bonito, falou, poxa, o Romero é competente pra cacete, tinha se comprometido a fazer em 90 dias uma obra desse tamanho e tal, então não adianta. Eu preferia, a partir de então, as conversas que forem as conversas cumprindo o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas. Então, nas Assembleias Gerais, nas reuniões de conselho e ponto final. Falando de projeto e também falando de futebol, hoje foi anunciado um fato histórico, para o Botafogo, construção do centro de treinamento. E eu queria saber se pode dar mais detalhes da estrutura, como vai ser. Acredito que o projeto já esteja muito bem encaminhado, né? Pelo menos a concepção de arquitetura e de quantos gramados, etc. vai ter. E se o profissional também vai treinar ou se é exclusivo para a categoria de base? Como provavelmente nós venhamos a ter um campo de grama sintética, talvez o profissional o utilize em partidas preparatórias para a grama sintética. Tá? O intuito não é o profissional usar, porque o profissional vai ter esses dois campos exclusivos. Então, a gente pretende até que nesse centro de treinamento a gente consiga manter todos os jogos da base e também estamos preparando alguma parceria para futebol feminino, para num curto espaço de tempo a gente está também encampando isso. Falar de projetos em si, nós temos aí tem 3 áreas, uma está um pouquinho mais descartada e 2 áreas que nós estamos mais avançados, e aí varia um pouco dessas 2 áreas a prospecção para eu falar um pouco mais para vocês, tá? Mas com certeza vai ser algo à altura do Botafogo que vocês sonham. O quanto é importante, Adalberto, para esse processo de formatação de categoria de base, de estar fazendo esse investimento na estrutura, que é uma coisa que o Botafogo nunca teve, é um centro de alta performance e que visa trazer frutos para o clube no futuro. A gente hoje tem uma categoria de base que tem nos trazido alegria, tem jogadores incorporados ao time profissional, a gente está vendo o João Costa aí, que é um
um talento, particularmente eu vi muito potencial nesse jogador. O quanto é importante ter um centro de treinamento para potencializar a captação de talentos na região aqui também, mas em todo o Brasil. Eu acho muito importante, e sabíamos que era muito importante quando fizemos a parceria com a Inove, porque a gente achava que a Inove poderia agregar essa parte, e agregou. Acho que alguns frutos são da parceria com a Inove. E aí, para ser muito sincero, nós não tínhamos a prioridade de investir agora. Nós sabíamos, mas a gente sabia que tinha outras coisas para a gente avançar aqui internamente, como a gente avançou com iluminação, demos uma garibada aí no placar eletrônico, mas tinham outras coisas para essas obras de imprensa, de diretoria adversária. Então, antes de investir, porque não dá para você fazer um investimento modesto. A categoria de base, ou você faz um investimento importante, ou você gasta e fica chovendo no molhado, porque enxugando gelo. Então não era a ideia estar investindo, era a partir do final do ano que vem, a gente está prospectando. Como vai ter essa entrada extra de recursos e com o fim da parceria da Inove, a gente antecipou esse investimento. E eu não tenho dúvida de que é de suma importância para o futuro do Botafogo. Acho que a gente vê uma escalada de salários fora do normal, e você só consegue se você mesclar esses salários altos com atletas vindo da base. Então a gente vê o João Costa, a gente vê o William, a gente vê o Thales, a gente vê o Arthur. Esses atletas incorporados é algo que nos satisfaz, porque a gente sabe que a gente consegue mesclar. E é óbvio que esses atletas vão ter os salários que eles merecem daqui 3, 4 anos, mas por enquanto a gente vai conseguir fazer uma mescla onde a gente consiga, dentro de um orçamento factível, ter um time competitivo. Ainda na questão de estrutura, eu fiquei curioso com a obra, que o pessoal até colocou o apelido de Puxadinho, mas você acabou dizendo na coletiva que é um projeto maior. O que vai ser proposto ali? Já tem um projeto pronto no todo? Tem. Vão ser quase, acho que são 22 ou 24 posições de imprensa com internet. Nós vamos fazer uma divisória fixa entre a numerada e os camarotes para possibilitar que essa numerada seja vendida junto com aquele... Tem uma parte da arquibancada visitante que é mais próxima colada da numerada. Sim. E que até a rota de fuga, segundo o bombeiro, é melhor que a gente utilize esse portão de entrada da numerada. Então, vai ter uma unificação dos dois setores. A gente pretende já, acho que o bombeiro vai estar vindo hoje, ou a polícia militar, para olhar os projetos e ver. Então, a gente pretende já utilizar isso. Em jogos que não sejam contra os grandes, a gente vai fomentar os projetos sociais, que a gente até tivemos algumas reuniões importantes na semana passada para isso. E nos jogos contra os times grandes, a gente quer a área da esquerda das cativas servir a torcida do Botafogo e a área direita servir a torcida visitante, para a gente não ter um estádio para 30 mil pessoas, onde a gente fica limitado a vender 22, 23 mil ingressos em razão da polícia não permitir mais um setor misto. Adalberto, ele está falando de coisa estrutural, eu vou me ater ao futebol. Com essas negociações da Liga, alguns times venderam participação, alguns times receberam mais dinheiro do que o Botafogo vai receber agora. Vocês temem ou não estar em desvantagem no mercado na busca de jogadores para reforçar o time ao longo da temporada? Óbvio que eu acho que o time está pronto para jogar a Série B nesse momento, mas tem janela no meio do ano, o torcedor é viciado em contratação de jogador, independente se está precisando ou não. Até teve alguém que comentou num post nosso que era tipo, cadê as contratações? Mais um dia sem anunciar reforço. Aí o Belade brincou, falou, pô, nem tá aberta a janela de transferência. Mas é uma coisa que o torcedor gosta e quer sempre ver um time mais forte. Você teme que, por conta dessas vendas de direitos de futuros, alguns times tenham mais bala do que o Botafogo tenha dificuldade para contratar? Então, essa loucura eles já fizeram. Tá? Eles já fizeram, no final do ano eles já tiveram o aporte de capital.
e já fizeram, primeiro que muito do dinheiro que entrou, os clubes são endividados, então muitos foram para pagar dívida, e outros fizeram alguns absurdos de salário. Infelizmente a gente não tem, alguns até se comprometeram e estão atrasando o salário, porque gastaram mais do que deviam. Isso a gente sempre vai ter. Agora, vender pelo valor que foi vendido, mesmo aquele que vendeu mais caro, o que mais caro vendeu da Série B, por 50 anos, os direitos, os valores foram muito baixos. Agora, também a gente tem que entender o outro lado que está comprando. Até porque um time pode cair para a Série C e o cara ficar com o pincel na mão. Assim como ficou, a Tombense recebeu dinheiro, o Figueirense recebeu dinheiro e não estão na Série B. Então, há o risco também daquele que está comprando. A gente tem uma expectativa de nunca mais passarmos grandes sustos de rebaixamento. É claro que a Série B é de um equilíbrio enorme. Esperamos, a gente hoje já tem um orçamento anual com o acréscimo de receitas que a gente está tendo, o Campeonato Paulista, que a gente consegue ter um orçamento factível para a Série B. Então esperamos que isso não aconteça. Agora, as loucuras eles já fizeram, eles vão ter uma outra parcela que vão receber e que vão fazer outras loucuras. Agora, fizeram loucuras de alguns jogadores que nem jogando estão, aquelas coisas para agradar torcedor. Teve 2 times já mandaram o técnico embora. Então, infelizmente, isso vai ser uma tônica no futebol. Qualquer dinheiro extra que entra de uma venda de um jogador ou alguma coisa, as pessoas gastam atendendo a pressão que a torcida exerce. O que permite o Botafogo não vender a alma por esse dinheiro, por essa porcentagem de direitos televisivos, é a saúde financeira que o Botafogo tem hoje? Eu acho que não só isso, como uma gestão responsável. Eu acho que se tivesse aqui, desculpa falar, mas qualquer gestor ligado à política do clube, se é num ano eleitoral ou algo do gênero, já teria trocado técnico, já teria pagado multa para um técnico, contratado outro, se não ganhasse 2 jogos, teria mudado, teria feito loucuras na janela desnecessárias para jogadores que viriam, às vezes por um nome, mas que você sabe que não está no auge da forma, só para agradar a torcida. E aí, então, é ter responsabilidade e dentro do orçamento responsável conseguir montar um time. Acho que é muito em função disso. Fechando o assunto de estrutura, eu lembro que antes do jogo contra o Santos, na estreia do Campeonato Paulista, o gramado ele foi alvo de algumas críticas em relação à aparência dele. Para a prática, eu até acho que ele é muito bom. Mas tem algum projeto para reforma do gramado, a troca da grama? Porque a grama sintética foi pauta. Mas já fomos elogiados agora. Sim, isso é verdade. Contra o América, se vocês realmente nós fizemos toda uma reforma do gramado. Houve alguns equívocos na reforma e o gramado não ficou bom. Contratamos uma empresa especializada que, sei lá, acho que em 40, 50 dias, né, Amarelinho? Acho que você tem, mas que mudou da água para o vinho e era uma questão, foi um excesso de chuva que veio e a gente continuou com o mesmo sistema que estava e houve uma hiperidratação aí da grama. Então, nós tivemos um problema, o gramado estava feio, mas não estava ruim de jogabilidade. Agora ele está bonito e bom de jogabilidade. Então, acho que isso nós resolvemos. A questão do gramado sintético, a gente descartou por completo, até porque está uma discussão muito grande. Eu estou fazendo parte lá da CNC, até da vedação de gramados sintéticos. Eu não acredito que ocorra, ou se ocorrer vai ter um prazo de adaptação. Mas até da proibição de gramado sintético, então seria um investimento muito alto para um clube da estrutura do Botafogo para depois perder. Tá? Então, para um Palmeiras, para um Botafogo do Rio, com o orçamento que eles têm, de repente gastam 3,5, 4, 5 milhões e depois tem que reverter, ok. Agora, para nós, esses 5 milhões seria seria irrecuperáveis, né? Na base, não. A gente vai usar um dos campos porque o valor imobiliário das áreas próximas de Ribeirão Preto estão absurdas para você ter e você precisa ter um centro de treinamento bem localizado. Então, lá sim a gente vai ter para que a gente consiga ter mais categorias treinando mais tempo no mesmo. Apesar de que vai ter também grama natural, mas
a gente deve ter um e, quem sabe, enquanto houver adversários no profissional com grama sintética, o time profissional também use, aí a comissão técnica que vai estar decidindo. Roberto, a gente fala muito sobre força de bastidor. Como é que você vê um lance como o de sábado? Porque a gente ficou revoltado. E a gente às vezes comenta no programa, fala, pô, o Adalberto é um cara tão influente nos bastidores do futebol. Pô, às vezes a gente sente que falta o Botafogo cobrar, o Botafogo se posicionar de forma mais veemente. A gente é torcedor, então a gente é mais efusivo. Mas não dá para permitir que isso continue acontecendo com o Botafogo. É óbvio que acontece com todos os times, mas com a gente tem sido muito frequente. Você viu o jogo do Guarani, não? Você viu aquele gol? Uma coisa eu posso te garantir. Eu duvido que em algum momento da história o Botafogo teve tanta influência, esteve tão representado em Federação Paulista de Futebol, em CBF. Eu sou representante dos clubes da Série B na CBF, eu que despacho com o Edinaldo todas as questões relacionadas à Série B para passar eu e o Amodeu do Curitiba. Eu que participo dessas discussões da CNC com relação a regulamento, estamos discutindo agora a questão do regulamento geral de competições, a questão de gramado sintético. Então, ter a possibilidade, tenha certeza, só que a gente não vai ficar anunciando, até porque a gente não quer pôr ninguém, tenha certeza que com relação ao erro de sexta-feira, nós já agimos, o Pelaipe já noticiou, já entrou em contato com a ouvidoria da arbitragem no próprio dia, já fez um ofício, encaminhou o lance. É um lance duvidoso, não? Para mim é claro que Para mim é claro. E que foi pênalti. A minha única dúvida Agora, é se foi dentro ou fora, mas que foi falta, se foi. foi fora, o VAR, há uma corrente de que o VAR não poderia ter chamado, porque o VAR só chama se foi uma penalidade, tá? É a decisão de campo que manda. Há uma outra corrente que deveria ter chamado porque o jogador deveria ser expulso, e quando é expulso. Agora, tem uma corrente que fala que pela lei é só se é um ato violento. Então, há uma certa lacuna aí nessa... Sim. Que eu acho que a gente foi prejudicado, foi porque o time jogaria quase 80 minutos com um jogador a menos, tá? Quer tenha sido pênalti ou não. Para mim foi pênalti, começou fora da área e terminou dentro da área. Agora, tudo que pode ser feito conseguimos antecipar o jogo do Paysandu, para ter uma margem maior para o jogo contra o Palmeiras, conseguimos levar o jogo do Mirassol para ter Então, o que a gente consegue agir nos bastidores, tenha certeza que poucos times têm esse alcance. Agora, ser beneficiado foi o que eu falei, para mim o último lance do jogo contra o Guarani foi um assalto. Ali é terrível. Então, todos os jogos têm, infelizmente, esses erros de arbitragem que a gente vai ter que conviver. Algumas vezes, se tivesse mal intencionado, o árbitro com certeza não teria expulso o jogador do Paysandu, que também foi uma expulsão duvidosa, pelo menos questionável. Então, só que acontece, o juiz tem uma fração de segundos ali para resolver. Quem deveria ter consertado o eventual erro era o VAR, e que há essa dúvida com relação à participação ou não do VAR naquele lance. Mas vamos seguir e no próximo jogo a gente tenta. Isso foi até que a gente comentou durante a transmissão do jogo. Eu falei, com a expulsão, dá para você perceber que não é uma questão de má intenção, talvez despreparo mesmo, porque ele errou para lá, erra para cá. É complicado mesmo. Falando de Copa Paulista, Alberto, eu queria entender se o Botafogo ele entra para pleitear uma vaga na Copa do Brasil, sendo campeão, no caso, ou se ele entra para dar minutagem para atletas que não estão sendo tão utilizados na Série B e atletas do Sub-20. Eu acho que para as duas coisas. Eu acho que a partir do momento que nós definimos pela participação, vai ser importante. Nós temos jogadores que estão voltando de lesão e que precisam estar sempre para encarar as pessoas falam muito, por que o Baggio não está, por que o Robinho não está, por que o Fábio não está na zaga. Não dá para jogar 80% fisicamente numa Série B, com a intensidade que os jogos e o equilíbrio que vai ser a Série B inteira. Vocês estão vendo aí todos os jogos e que vai ser esse equilíbrio até o final. Então vai ser importante para esses jogadores terem ritmo de jogo. É claro que até lá, acho que pelo menos Robinho e Baggio já vão estar, mas o Fábio pode ser que se ainda não estiver,
pode começar e contribuir, dar minutagem, alguns jogadores estarem com mais minutagem, e a gente acredita que fazendo uma mescla, eu pessoalmente acredito que fazendo uma mescla do nosso sub-20 com esses jogadores que podem contribuir na Copa Paulista, a gente vai ter um time competitivo, e aí o Botafogo não pode entrar em campo para participar, tem que entrar para ganhar, porque a gente vai ser cobrado, a torcida, se tiver o Botafogo jogando. Um dos motivos do fim da parceria da I9 foi essa. Eu falei, a gente não pode ter o time da I9 mais forte que o time do Botafogo. Vocês estão usando a marca Botafogo, a gente precisa, e foi estabelecido desde o começo, quem vai ter um time mais competitivo é o Botafogo, porque tem uma marca por trás e tem um nome a zelar, uma marca a zelar. Então, a gente não pode entrar em campo para fazer papelão de forma nenhuma. Né? Há a possibilidade de chegar alguns reforços, especificamente para a disputa da Copa Paulista? Nós temos esse problema de janela, Sim. Mas há sim essa possibilidade. Algumas, para a Série B, tenho a certeza que a gente não vai trazer aposta. Se tiver alguma aposta, alguma oportunidade de ter aposta, a gente vai trazer para integrar o time da Copa Paulista e, quem sabe, poder nos ajudar na Série B no futuro. É interessante essa movimentação. Tá? Vocês já acertaram quem é que vai comandar a equipe? Não, isso a gente está esperando mais próximo da data, fazer uma reunião onde o André Leite também participe junto com o Pelaipe, tanto o Ricardo Quanti quanto o Paulo Gomes também, para a gente ver como que a gente vai conduzir esse processo. Para fechar, você acha que é fácil conversar com esses jogadores de Série B para eles participarem da Copa Paulista? Porque eu acho que às vezes o jogador que tem uma grife maior de jogar uma competição maior, participar de uma competição inferior pode gerar alguma Eu acho que os indisposição. jogadores Você têm acha que não? estar em atividade. Aqueles que não estão tendo atividade, eu tenho certeza. O jogador gosta de jogar. Você vem assistir um rachão aí entre jogadores, eles se matam mais do que em jogo, em razão de um Guaraná que eles estão disputando. Acho que o jogador quer disputar. Tem uns que, quando não estão jogando muito, vão jogar amador. Não aqui, porque até o nível é diferente, mas você vê aí em outros clubes que isso acontece. O jogador quer jogar e sabe que todo mundo vai estar olhando. O próprio Paulo Gomes vai estar coordenando esse processo. Você acha que ele não quer mostrar para o treinador que ele tem capacidade de jogar o outro jogo. Então, eu não tenho esse receio. Eu acho que aqueles jogadores que forem nos representar na Copa Paulista vão vestir a camisa com o máximo de vontade possível. A minha última é como está a procura por o substituto do Sérgio Dimas? Não está fácil. Não está Imagino. fácil. O próprio Sérgio Dimas foram muitas entrevistas, muito bate-papo para a gente achar o perfil ideal. E o Sérgio Dimas, todos aqui falam, putz, o cara entrou jogando, sabe? Então, porque nós temos uma parte muito bem feita pelo Sérgio Helt e uma parte muito bem feita pelo Paulo Pelaipe. Mas que vocês possam criticar a mim, o Paulo Eu Pelaipe gosto. e tal. Hã? Eu gosto. Não, mas Sou ferrenho defensor. E essa pessoa que vem para ficar no meio e para contribuir, ela não pode nem querer atrapalhar o trabalho do Sérgio e nem querer achar que já vai substituir o Pelaipe. Então, é uma pessoa que é difícil um elo, não é um profissional fácil de se achar. Mas a gente continua na procura, a gente recebe alguns currículos, conversa, entrevista e espero. Agora, eu acho que para essa janela não vai, mas com certeza para o final do ano a gente vai voltar a ter esse, porque foi muito importante a participação do Dimas uma opinião a mais, mais gente uma agenda maior, às vezes pode ter um profissional do mercado que não tem uma afinidade tão grande com o Pelaipe e que tenha com ele, então a gente vai acabar encontrando, agora sem tanta pressa, porque as janelas estão fechadas e esse era um papel importante de contribuir nessa gestão de contratações. Algum dos currículos agradou? Dos que chegaram? Alguns sim, alguns os salários são exorbitantes, porque estão empregados, então
é aquele finge que paga. E o cara não quer saber que está 3 meses sem receber, ele simplesmente quer ganhar aquilo que está ganhando no outro clube. Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de paciência.